Então, começou dando aula nessas turmas da ACJR e continuou dando aula até hoje. Como foi que nesse caminho entre a CJR e o Cotobá, como foi que surgiu o Cotobá? Como foi que tu resolveu, eu vou colocar para frente o meu próprio negócio, eu quero, né, dar aula de japonês por conta própria, como foi que aconteceu? Massa. Isso aí foi uma trajetória interessante, porque eu sentia, primeiro, eu comecei a dar aula de japonês nas escolas, só que ao mesmo tempo estava na faculdade, né? Em engenharia, só que acabei desistindo, fui para engenharia da computação, acabei mudando dentro da área de computação, indo para sistema da informação e tal, certo? E meu interesse foi bem na parte de empreendedorismo, de startups, desde o início. Aí comecei a ter aquele desejo de começar algum empreendimento meu. Ao mesmo tempo, eu comecei a sentir que o pessoal, mesmo que a galera se esforçava para estudar, tirava uma nota boa, muitos até tirava o JLPT, mas o pessoal não conseguia conversar, sabe? Então, em alguns eventos, via algumas pessoas do Japão, via o cônsul, e o pessoal não conversava, sabe? E os conteúdos que eu consumia que gostava, por exemplo, saiu um mangá novo, o pessoal não falava dessas coisas, sabe? Era muito ainda, tipo, só falava em português nos corredores. E, Hum, caramba, o que é que tá acontecendo? Aí, na aula, o pessoal repete bem, tirar nota boa. Mas quando sai do roteiro, o pessoal não consegue desenvolver a conversa, sabe? Então aquilo começou a me deixar mais triste. Eu comecei a me ocupar mais na parte de startups e tal. Até hoje eu sou voluntário de um programa chamado Startup Weekend. Hoje é Techstars Startup Weekend, que é um dos maiores programas de empreendedorismo, né? O pessoal faz um evento no fim de semana para criar uma startup, né? Aí sou voluntário há quase 10 para ver anos se eu já. ouvi direito, Start, Techstats? Techstars é o nome da empresa, né? Aceleradora. Uhum. Startup Weekend. Startup Weekend. Ok. É bem legal. É um programa de criação de comunidade também, sabe? De empreendedores, é bem interessante. Enfim, aí Massa. isso eu comecei a me ocupar lá também, então eu decidi sair da escola e só começar a dar aula particular. Então tinha alguns alunos que passaram no Next, queria ir para o Japão, alguns outros que estavam um pouco mais já no intermediário e tal, o pessoal estava meio que achando que não estava evoluindo no método tradicional. Então, eu dava aula particular. Aí o bom é que eu tenho mais liberdade, né? Normalmente quando você ensina nas escolas, você tem que seguir aquele currículo, tem um livro que você tem que seguir, então é muito by the book, né? Na aula particular, não. Então, eu comecei a realmente fazer coisas que o aluno queria fazer também. Então, a gente assistia muito aula de YouTube, vídeo no YouTube, programa de TV. Eu gosto de terror, né? História de terror. Aí botava junto. Eu nem sei se o aluno gostava muito, mas enfim, botava lá. Então, naquilo a gente começava a entender e, em vez de focar no livro, focar mais no conteúdo nativo, sabe? Meio que fazer a engenharia reversa. E a parte da gramática de expressões, tudo meio que enxuta para apoiar aquilo que ele está querendo estudar ou entender, sabe? Ah, É um processo legal. difícil, porque exige mais do lado do professor, né? De quem ensina. Não tem um material para isso, por exemplo. Você tem que inventar. Tem. Só que depois disso, esse aluno meu conseguiu realmente criar uma habilidade boa. Comecei a montar a Totobá, que era uma página no Facebook que botava a frase do dia, sabe? Coisa bem bestinha, mas eu queria meio que empreender e fazer alguma coisa e ao mesmo tempo divulgar o japonês, estimular a conversação, estimular essa habilidade real, sabe? Aí até Criar uma que comunidade, né, a partir dessa página do Facebook. isso, eu queria realmente mostrar que era possível de fato conversar em japonês, sabe? De fato consumir conteúdo nativo direto. Mas só que eu não sabia como. Aí até Hum, que esse aluno, ele não já está do consulado e tal, e a gente ficou falando em japonês, aí o cônsul também falando em japonês, aí ele falando japonês bem, né? Aí o cônsul até chegou a perguntar para ele onde ele tinha morado no Japão, só que ele nunca tinha ido para o Japão.
aprender japonês aqui, né? Aí aquilo foi acho que um momento legal para ele. Aí eu comecei a levar ele para trabalho de intérprete comigo também, para acompanhar as bandas japonesas. Aí teve até um momento que ele sozinho acompanha a banda por conta própria. Levou para Olinda e tudo mais. Aí, cara, tá, bora ver se a gente consegue realmente agora implementar a parte do curso, da escola de japonês, né? Então, até antes disso, a gente até montou um curso para JLPT. A gente tem hoje, tipo, consegue fazer, só que não conseguia fazer essa parte que a gente queria. Fez até podcast, tá? E era bem legal. Inclusive, uma das coisas que motivou a gente a fazer o curso mesmo é que o podcast da gente estava mais robusto do que uma aula de avançado de alguns cursos que a gente via na época. Isso faz um tempinho, de 2017, por aí. Enfim, aí eu chamei ele para a gente trabalhar junto, agora na parte não só de ficar criando conteúdo de curiosidades ou podcasts. Podcast é bem legal, inclusive estou voltando esse ano a produzir conteúdo mais avançado, só falando japonês e tal. Aí bem legal. Aí a gente montou o curso, o programa japonês fluente, e a gente está conseguindo criar um resultado bem legal. Mesmo online, que a galera acha que é complicado, mesmo estando no Brasil, que muita gente usa isso como um motivo para dizer que não vai conseguir e tal, mas pô, a galera só tá dando orgulho. Tem uns alunos aí que realmente é de tirar o chapéu. Ai, que massa. Nossa, muita coisa, né? Hoje, então, tu diria que o Kotobá foca mais nesse... O objetivo é, então, comunicação em japonês, mas com conteúdo nativo, né? Tentando fazer com que as pessoas se comuniquem e usem essa questão da fluência em japonês, que elas consigam se comunicar, né? Não só aprender gramática e tal, mas esse programa japonês fluente, então, tem mais o foco na comunicação. Na comunicação, consumir conteúdo direto, ter essa liberdade de não só entender o japonês de forma passiva, né, de ler, de escutar, que muita gente realmente tem essa habilidade boa, ou tirar o JLPT, mas realmente poder se expressar, aproveitar a oportunidade também, né? Isso faz muita diferença. Aqui no Japão, eu estou na Universidade de Hiroshima agora, né? E aí tem aulas de japonês que a universidade oferece. Nos níveis avançados, boa parte dos alunos são chineses, porque os níveis avançados eles meio que comparam com o nível do JLPT. E para os chineses é mais fácil eles conseguirem passar no JLPT. Para quem não sabe, o JLPT é o teste de proficiência da língua japonesa, e nesse teste não tem uma avaliação oral, você não fala. Então, até hoje, o JLPT não tem uma avaliação oral. Então, por isso, talvez, né, como os chineses eles já reconhecem os kanjis, eles têm mais facilidade com essa parte da leitura e, enfim, da compreensão do que está escrito, para eles acaba sendo menos custoso, acaba sendo mais simples. Só que, quando chega nas aulas da universidade, da Hiroshima Daigaku aqui, por exemplo, eles não conseguem falar. Então, é difícil de a gente entender eles, é difícil de eles expressarem suas próprias ideias, justamente porque não tem, né, isso. É muito comum a gente ver os chineses que passam no JLPT no N1 estudando, sei lá, 1 ano, 2 anos. Para brasileiros isso é muito mais distante, né? É Só que verdade. mesmo assim, tudo bem, você tem o N1, mas e aí? Você não consegue ainda falar, né? E a fala a gente sabe que, principalmente no dia a dia, para quem pretende vir aqui para o Japão ou tentar a vida aqui, é essencial. É muito importante você conseguir se comunicar, você conseguir passar o que você está pensando, enfim. Pois Então, achei é. super legal que o Kotobá tenha esse objetivo. A gente, inclusive, tem curso, né? Que a gente montou no começo para JLPT e tal, mas tem esse foco agora para o japonês fluente. A gente está fazendo outras iniciativas, inclusive a Imersão Japão agora, que vai rolar próximo ano. Então, é uma viagem com os alunos. Na verdade, talvez a gente abra para pessoas que é fora do aluno, fora do curso também, mas imersão no Olha, Japão, passar lá, ter essa experiência real, nativa, né? Local, de forma mais segura, porque eu vou acompanhar o pessoal e poder realmente comer uns ramens nos becos que, se for sozinha, ou um lugar, ou esperar que o lugar fale inglês, não seria, mas realmente ir lá, poder arriscar e falar realmente em japonês com o pessoal. legal, ó. Essa é uma experiência muito legal.
Porque, nossa, eu não sei como é pra ti e tal, mas, por exemplo, eu vim de Fortaleza, né? Pra gente pensar em ir pro Japão é uma coisa muito distante. Então, quem vem normalmente vem já pra ficar mesmo por mais Uhum. tempo, não é uma viagem mais curta. Porque, enfim, né? O custo de tempo, financeiro também, é todo um investimento. Mas, nossa, quem conseguir vir pro Japão realmente não tem exercício melhor pra treinar japonês do que vir pra cá. É, pois é. Inclusive, a Larissa que está acompanhando aí, ela faz parte do programa Japonês Fluente. Ah, oi, Larissa, tudo bem? Ela, Larissa, daqui a ela pouco tá mora no chegando Japão, por se aqui. não me engano. Konbanwa, Como o Nelsico, não consigo ler. Oi, tudo bom? Como é que vai? Mais uma vez, gente, reforçando, a gente está chegando já na metade da nossa live. Vou reforçar que essa barrinha de comentários está aberta, então, se quiser fazer qualquer pergunta, qualquer comentário sobre o assunto que a gente está falando, pode ficar à vontade. show. E, show. Nossa, muita coisa. Mas eu queria, né, focar bastante no Kotoba, porque não são muitas escolas de japonês que a gente tem no Brasil, né? Tem algumas e tem crescido, isso é bom, mas talvez não seja tão fácil a gente conseguir educação em língua japonesa no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, né? Falo por experiência própria. São poucas escolas, enfim, é um pouco mais difícil. Mas, para quem tem intenção de vir para o Japão, saber japonês é parte básica, assim, é essencial. Claro que a gente já entrevistou aqui também no Japariba pessoas que vieram para o Japão com inglês, então é possível, dá certo. Só que mesmo essas pessoas falaram que vindo para o Japão com o japonês seria muito melhor, né? Então tem algumas Melhor. experiências, oportunidades que você consegue alcançar com o japonês e com o inglês talvez sejam oportunidades diferentes, né? Não vou dizer que são melhores ou que são piores, mas são definitivamente diferentes. E, tá. E falando de experiências, então, no Japão ou com o Japão, depois que tu foi para o Brasil naquela época que fez o ensino médio, e que começou a dar aula, e que começou o Kotoba, quantas vezes tu conseguiu voltar para o Japão e com quais propósitos, ou como foram as tuas experiências no Japão, depois de voltar para o Brasil? Massa. Pro Japão não foi muitas vezes, não. Acho que foi 2 ou 3 vezes. Hum, Bem pontual. Uma das vezes foi um convite do governo japonês, do Ministério de Relações Exteriores, MOFA, né? Chamado Gaimusho, em japonês. Foi um programa diplomático, uma imersãozinha. O pessoal escolhe algumas pessoas de cada região para representar essas regiões. Pessoas normalmente que têm alguma contribuição na comunidade japonesa, uma certa influência para até mostrar depois como é que foi esse programa. Então fui representando o Nordeste aqui, teve uma galera bem interessante, representando o Norte, outras regiões também. Então a gente faz tipo workshops lá, o pessoal explicando como é que funciona a questão da defesa do Japão, por exemplo, que é bem pouco divulgado. Aí o pessoal mostra lá um mapa, aí ó, essa semana a gente detectou um bocado de dronezinho, aviãozinho aqui, de outros países. hum, Aí mostra lá, tipo, o drone da China, da Coreia, da Rússia, não sei o que e tal. É bem interessante, sabe? Que não é uma coisa divulgada para a população de. Talvez se procurar, acho, tá? Aí, fora isso, teve umas visitas de centros da inovação da Panasonic. A gente teve uma audiência com a família real do Japão, isso foi bem interessante. Isso foi um programa que veio do pessoal da América Latina também. Então, tem pessoal da Argentina, México, vários lugares. Só que poucas pessoas sabiam falar japonês também. Então, até nisso daí, é legal saber falar japonês. Então, enquanto que o pessoal falava inglês, aí tinha duas intérpretes que traduziam. Aí, essas situações mais compartilhadas, eu também falava inglês, né, para não ficar estranho. Mas, uhum. quando terminava, eu ia lá apertar a mão da família real lá. E eu vi que o cara gostava de galinhas. Inclusive, tem muita galera que é pesquisadora na parte de biologia, sabe? Hum. Aí Gostava de o quê? assunto. O cara pesquisava galinha. Era assunto dele. Galinha. É. Hum. E eu tinha escutado isso, eu fiquei na dúvida. Só que quando fui lá no banheiro, eu vi a porta lá. A galera bota, tipo, símbolo masculino e feminino, né?
Aí, por exemplo, no Nordeste gosta de botar o cangaço feminino ou masculino e a Maria Bonita, por exemplo. Aí ela tinha uma galinha e um frango e a galinha, sei lá. Aí, então acho que o pessoal gosta mesmo de galinha. Aí na hora foi falar, tipo, Niwatori os Kinandes, né? Tipo, você gosta. Sério, sim. Aí eu falei que em Recife tem o maior carnaval do mundo, um dos maiores blocos, que é o Galo da Madrugada, é o gigante. Dá uma olhadinha depois, tá? Né? Então, até para aproveitar essas oportunidades rápidas, que você só tem 15 segundos para falar, né? Mas aquele 15 segundos que pode mudar alguma coisa na sua vida, sua experiência. Até hoje eu contei essa história, por exemplo. Então, se eu soubesse só inglês ou um japonês ruim, entre aspas, básico, acho que não teria essa desenvoltura para falar, né? Vai que você encontra uma pessoa que você admira muito no Japão, sei lá, um Miyazaki Hayao, no metrô, pegando o trem, tu consegue falar, opa, né? Acho que essa coisa muda. É até uma motivação boa para você estudar falar japonês, não só tirar esse JLPT, que é importante também, né? Mas realmente o japonês vivo e tal. Enfim, aí teve essas oportunidades bem interessantes. Como eu te falei, eu também sou da parte de startups, tá? Então aproveitei para visitar alguns eventos de startup. Inclusive, a gente visitou uma Smart City, uma cidade experimental que combinava faculdade, residência, negócio de energia verde, renovável, negócios. Aí lá estava rolando, lá tem um centro, na verdade, de experimentação de makers, né? Que o pessoal faz coisas com impressora 3D e tal, faz hackathons. Inclusive, lá estava para rolar um Startup Weekend. Eu sou facilitador aqui no Brasil e é um programa global, né? Então estava agendado para rolar no Japão também, naquela cidade específica. Então foi bem bacana. Aí nisso, assim... Só para eu entender. Opa, foi mal. A primeira oportunidade, então, foi o Gaimon Show, né? Que foi esse convite do ministro das Relações Exteriores. E aí, nesse Gaimon Show, tu passou quanto tempo no Japão? Foi curto, acho que foi 2 ou 3 semanas. 2, 3 semanas. E aí... O programa é mais curto, acho que é uma Show semana ou 2 semanas, mas eu estendi a viagem, né, para aproveitar. O programa mesmo, então, é uma semana e pouco, né? Tá. E é nesse Gaimon Show que tu falou que outras pessoas da América Latina também vieram. Foi. Então como é que faz para se inscrever aquele, né? Vamos supor que a pessoa tá aqui, e quer passar uma semana no Japão também, olha, vou tentar esse negócio. Tu sabe dizer o que precisa, ou como é que se inscreve? Você ainda existe, né? Porque às vezes... Esse programa acho que é divulgado no consulado, cada consulado. Aí eu não sei se está chamando... Tinha uma época lá que não estava mais chamando o pessoal do Norte e Nordeste, achei meio chato isso daí. Mas depois vi que voltou a chamar. Eu não sei como é que tá, não. Aí tem que realmente ver o edital de cada edição. É bom que você tenha um relacionamento legal, porque realmente a avaliação do pessoal e para chamar, né? No meu caso, eu tive uma oportunidade legal, porque na região parece que não tinha muitos concorrentes ou poucas opções, né? Mas, por exemplo, em São Paulo parece que é bem... Eita, não tô te ouvindo mais. Alô? Opa. Tá me ouvindo aí, Guilherme? Pronto, tô ouvindo agora. Beleza. Eu tava falando que aqui em Recife eu tive essa chance melhor. Não sei se tinha pouca concorrência, mas eu sei que o pessoal de São Paulo foi bem puxado. Inclusive lá tem 2 vagas, mas mesmo assim são um pessoal que já tentaram 3, 4 vezes para passar. Certo. Então, só para a gente então, fechar essa parte, acho que informações sobre oportunidades, muitas vezes você consegue no próprio consulado, né? Entrando em contato, ou vendo o site deles, ou enfim. Mas eles que concentram realmente essas oportunidades, e para saber detalhes, né, tem que ser diretamente com eles. Isso. Tá. Tem alguns comentários aqui que eu queria ler. Tem uma pessoa que falou que está no Japão 1 ano e 8 meses, trabalha no McDonald's tem 1 ano e 4 meses, veio para o Japão com N4. Olha, já veio já com certo nível, né? Eu conheço pessoas que vieram com 0, viu?
Fala Pois nada. é, legal, viu? Já vi com Então N4, é acho isso, legal. então, se virando. Hã? Chegar no Japão com N4 acho que já é um início legal, viu? Dá pra se virar, progredir. Sim. E aí a Larissa perguntou, agora uma pergunta para ti, né? Se você sentiu algum tipo de transformação na língua japonesa ao longo dos anos, porque no Brasil temos várias reformas ortográficas, como é isso no Japão? Entendi. Assim, Legal essa pergunta. no passado teve no Japão, principalmente na mudança de kanji. Então teve uma simplificação, principalmente depois da guerra, né? Mas recentemente, eu não sei se teve uma mudança drástica nesse sentido, é uma coisa, uma mudança mais cultural, de que algumas expressões ficam em desuso. Então, é mais, como é que chama? Não a estrutura gramatical, palavras de dicionário em si, mas é como é que chama isso? Gírias. Algumas gírias que realmente surgem e morrem, que acontece no Brasil também, né? É. Então, acho que um dos exemplos que eu falo bastante para os alunos é o celular. Eu gostava de Keitai, né? Keitai Denwa, né? Uhum. Keitai. Só que o pessoal hoje em dia chama de Sumaho, por causa do Sim, smartphone, não. né? Então, isso é uma coisa que entrega a idade, por exemplo. Pior que eles sabem mesmo, viu? Tipo, se você. Porque a gente. Eu aprendi japonês com Mina no Nihongo. Se eu for usar exatamente o vocabulário que eu aprendi no Mina no Nihongo, vão pensar que eu sou, sei lá, Oji-chan, era Edo, que eu aprendi um vocabulário muito antigo. Nossa, aprendi Fakusu no Mina no Nihongo. Então, Nossa, tem que estar bem antenado, né, para saber o que que. Eu acho que. Eu concordo com o que você está falando, né? Realmente, grandes reformas ortográficas no Japão, não sei se estão acontecendo com tanta frequência. O que acontece é isso que tu disse. Expressões do dia a dia, é, até dependendo de região para região ou da idade, né, da pessoa, eles também vão falar de uma forma diferente. Então, isso o tempo todo. Está mudando o tempo todo. Essa coisa do sumarro é um exemplo muito bom, na verdade, né? Realmente eles falam sumarro. Tudo bem, você falar que tá e vão te entender e, né, ok, vai conversar e tal, mas sabe aquilo que eles não vão falar também, porque o japonês ele tem muito isso de não vou incomodar, não vou te corrigir, não vou, até porque não tá errado, mas eles sabem, né, essa pessoa realmente é Gaikokujin, percebe logo assim, sabe? Em 10 segundos de conversa dá para sacar. é, exatamente, exatamente. Então, mesmo que você esteja aqui no Japão, e você saiba japonês, é legal ficar sempre reciclando, né? Então, vendo o que que as pessoas estão falando, como que as pessoas estão falando, conversar com pessoas de idades diferentes, de lugares diferentes. O Twitter, o Ekusu, é uma plataforma bem legal, porque os japoneses usam bastante e eles escrevem realmente do jeito que falam, né? Então, às vezes dá para pegar expressões muito legais no Twitter mesmo. Por exemplo, você não veria, sei lá, num livro acadêmico, num texto da universidade ou do trabalho mesmo, né? Enfim, o japonês muito polido. Eu acho que né, o que muda não é exatamente uma reforma ortográfica, mas expressões, gírias, expressões regionais, né? Enfim. Lá no curso, fazer um merchanzinho, Hum, a gente tem algumas aulas de redes sociais. Tá? Então a gente pega o Twitter, né? Pega o Twitter ainda, aí vê o perfil de alguns mangaka que eu gostava, e fala, ó, como ele escreve o perfil aqui. Ó, por que ele escreve dessa forma? Se você fosse fazer teu perfil dessa forma, né? Aí pesquisar, aí ler os comentários. Outra aula bem legal lá é fazer compra na Amazon, do Japão. Mas não só fazer compra, porque isso aí talvez seja mais fácil, mas conseguir ler os comentários, que os japoneses são bem chatos nas avaliações, sabe? Isso aí também é interessante ver. Outra característica que muda entre Brasil e Japão, né? Brasil, se for ok, é 5 estrelas. No Japão, tipo, ok é 3, porque é a metade. 5 é excelente, né? muito legal esses exercícios, né? Porque realmente é o que a gente faz no dia a dia. Aqui no Japão, nossa, eles usam a Amazon o tempo todo para comprar coisa. E é literalmente tudo. Pois é. Tudo que você quer comprar tudo na Amazon. E é real, né? Então, mesmo que você não esteja no Japão, você consegue experimentar um pouco do Japão real. Esse Japão nativo, né? Que, que tu sempre fala. Eu Sim, aí. mostro, eu Oi? mostro para os meus alunos também do básico, né? Que eu gosto de Hum. usar muito o livro do Maru Gotou.
E tem uma parte, um capítulo bem no comecinho que é de comida. Então eles vão aprender contadores, né? Shitotsu, Futatsu, Mitsu. E aí eu abro com eles o site do McDonald's, porque aí tá tudo, a maioria é em katakana, né? Então mesmo no nível básico, eles vão conseguir ler, eles vão conseguir fazer sua comprinha lá, vão conseguir treinar um pouquinho, né, a fala. É legal. Sabe? Legal, muito bom, hein? Interessante. Interessante isso aí, comida, né? A minha primeira aula, na verdade, aula zero, só para motivar o pessoal, é abrir um site de sushi, do Kurazushi. Aí eu mostro lá, ó, hiragana, katakana, kanji e os sushis. Muito bom, muito bom. Nossa, É, porque todo mundo gosta, né? pois é.